Olá, segundo ano, espero que vocês estejam bem, que vocês tenham aproveitado o final de semana prolongado, tenham se divertido e descansado. Hoje é terça-feira, nós vamos começar mais uma semana de aula. Coloquem a data aqui, dia 3 de novembro, mês 11 de 2020. Nós vamos continuar trabalhando com leitura de verbetes, que são textos que nos trazem informações e tiram as nossas dúvidas sobre um assunto específico. Então nós fizemos a leitura nas aulas anteriores sobre um verbete das abelhas e hoje nós vamos fazer outro verbete. Então vocês irão registrar o que aprenderam sobre. Aqui vocês irão colocar o animal que já eu vou mostrar para vocês. Então registrem o que vocês aprenderam sobre com a leitura do verbete. Então na leitura onde vivem, vocês terão que completar com o nome do animal aqui, tá? Então onde vivem, coloquem aqui. Quais são as características físicas? Como é que se parece o animal? Depois, como se organizam? Como se alimentam? E curiosidades sobre o animal que vocês não sabiam, que vai estar lá no texto e vocês podem colocar aqui. Então, lá no nosso verbete, primeiro nós temos essa imagem, ó. Então, vocês estão vendo uma mão aqui e esse animal. Olha só o tamanho desse animal aqui, ó, na mão da pessoa. Então, sobre o que o verbete irá falar, o que vocês acham? Como vocês acham que é o título desse verbete? Como deve se chamar, vendo essa imagem aqui? Vocês conhecem esse animal? Já viram? Já ouviram falar? Então, são questões para vocês pensarem antes de nós começarmos a leitura. E agora nós vamos para a leitura. Então ouçam só o título do texto, ó, Formigas Gigantes. Vocês viram o tamanho da formiga na mão da pessoa, do tamanho de 3 dedos? Não é sempre que nós vemos formigas assim. Então vamos. Então acompanhe a leitura comigo aí de casa. A formiga gigante, ó, o nome científico dela, ó. Dinoponera gigantea, também conhecida como falsa tocandira. É originária da região amazônica. Então, aonde ela vive, pessoal? Na região amazônica. Não só lá, mas a grande maioria, a grande origem dessa espécie de formiga é na região amazônica, tá? É chamada de formiga gigante devido ao seu tamanho, de aproximadamente 2,5 cm. Então, as formigas comuns que nós vemos no nosso dia a dia têm menos de 2 milímetros, né? São formigas onívoras, porém com maior tendência aos hábitos carnívoros. Então, o que quer dizer com a palavra onívoras? O que quer dizer formigas onívoras? Elas podem se alimentar de carne ou de vegetais, de folhas. Porém, ó, o que está dizendo? A maior tendência são os hábitos carnívoros. Entre vegetais e carne, elas preferem se alimentar com carnes, tá? Possuem veneno fatal quando injetado nas suas presas, que constituem insetos. Olha só do que elas se alimentam: insetos, lesmas e até mesmo pequenos lagartos. Esse veneno não é prejudicial ao homem, então em nós, seres humanos, não faz mal. A não ser que o indivíduo seja alérgico, podendo trazer sérias complicações. Então, se é uma pessoa que não tem alergia a picadas de inseto, provavelmente não vai ter nada. Agora, se tiver, então a picada dessa formiga pode trazer sérias complicações de saúde. Ao contrário da maioria das espécies de formigas, as colônias de falsa tocandira não apresentam rainha. Elas são constituídas exclusivamente por operárias,
que são as formigas que estão sempre em atividade e só trabalham em benefício do formigueiro. Então, como se organizam as formigas? O formigueiro é exclusivamente por formigas operárias, que são aquelas que trabalham no formigueiro, tá? Então não tem rainha, não tem a rainha formiga, que nem quando nós lemos o texto sobre as abelhas, nós vimos que elas se organizavam em a rainha, né? A abelha rainha, que era aquela que colocava os ovos, né? Os zangões que fecundavam os ovos e as abelhas operárias que trabalhavam fazendo diversas funções. Já que nas formigas gigantes, o formigueiro é exclusivamente constituído por operárias, tá? O que ocorre na colônia é uma disputa entre as operárias, que pode levar dias, com pausa para descansos. A vencedora torna-se a formiga dominante da colônia. Posição semelhante à da rainha, então ela que vai ser a que vai dominar o formigueiro, só que ela não é uma rainha. Então, de novo, posição semelhante à da rainha de outras espécies, passando a ser o indivíduo reprodutor. Quando a formiga dominante morre, novas disputas são realizadas. O formigueiro da falsa tocandira é construído em um buraco escavado no solo, a cerca de 40 centímetros de profundidade, e pode ter de 1 a 8 entradas. Todas as operárias, inclusive a dominante, têm o mesmo tamanho e a mesma forma, ficando difícil o reconhecimento de cada indivíduo. Se nós formos fazer a diferença com o texto das abelhas, nós vamos ver que a abelha rainha é maior que os zangões e as abelhas operárias. Aqui, tanto a dominante quanto as operárias têm o mesmo tamanho. As colônias de formigas do gênero Dinoponera não são grandes, podendo variar de 10 a 120 indivíduos. Apesar das formigas em geral incomodarem os seres humanos, elas desempenham funções no meio ambiente que ajudam a manter o equilíbrio ambiental, podendo fazer parte da alimentação de outros animais, ou até mesmo auxiliar na decomposição de matéria orgânica, uma vez que podem se alimentar de organismos mortos. Então, depois de ler esse texto, de ter acompanhado a leitura, vocês irão preencher esse quadro de informações sobre a formiga gigante. Para terminar, nós vamos fazer a atividade de matemática. Então, nós vimos na aula anterior que o nosso país ele é dividido em vários estados e que esse conjunto de estados irão formar as regiões. Então, tem a região norte, região centro-oeste, nordeste, sudeste e sul. Sabendo disso, vocês irão fazer a leitura junto comigo agora dessa atividade para responder as questões depois que vocês interpretarem essa tabela aqui. Então, número 1. Os doces são uma grande atração da festa dos estados. Veja os que tiveram maior venda em cada barraca. Então, essa tabela, doces da festa dos estados. Tem as regiões, ó, norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Aqui tem o doce, ó. No norte, o doce típico de lá é o doce de Buriti. No nordeste é a tapioca. No centro-oeste é o doce de Pequi. No sudeste é a pamonha. E no sul é a torta de maçã. E aqui tem a quantidade de venda de cada doce em cada barraca das regiões. Vendo as quantidades aqui, os doces e as regiões, vocês irão responder aqui embaixo. Letra A.
Quantos doces de Buriti foram vendidos na barraca da região norte? Então vocês irão colocar a quantidade desses doces aqui. Letra B. Quantos doces de pequi foram vendidos na barraca da região centro-oeste? Letra C. Qual a barraca que vendeu tortas de maçã? Foi a barraca do Nordeste, do Sudeste, do Sul, do Norte, tá? E por último, letra D. Quantas tortas de maçã foram vendidas? E aí coloquem a quantidade aí. Por hoje nós terminamos as nossas atividades. Se vocês tiverem dúvidas, mandem lá no grupo, tá bom? E aí eu volto amanhã com mais atividades para nós fazermos. Um grande abraço e até a próxima aula.